Estou sentada neste avião, olhando pela janela, esperando o meu filho. O coração bate forte com aquela mistura de ansiedade e esperança que só uma mãe conhece. Esta viagem significava tudo para mim. Não era apenas umas férias, era a oportunidade de recuperar o que eu sentia que havia perdido. A nossa união familiar. O assento ao meu lado está vazio. Reviso o celular a cada 2 minutos. Nada. Os passageiros vão se acomodando, fechando os compartimentos superiores. Uma comissária de bordo passa sorrindo, e eu aqui, agarrada à ilusão de que, a qualquer momento, ele vai aparecer correndo pelo corredor. Então, chega a mensagem. Mãe, vá tranquila. O trânsito me atrasou. Vou no próximo voo. Respiro aliviada. Bom, pensei. Pelo menos ele vem. Nos encontramos lá. Não é o ideal, mas está bem. Fecho os olhos por um segundo, tentando acalmar essa sensação estranha no peito. O avião começa a se mover, decola e, justamente quando as rodas se desprendem do chão, quando já não há volta atrás, chega outra mensagem. Eu a abro e, nesse instante, todo o meu mundo desaba. Vá sozinha, mãe. Você é um peso. Não precisamos de você. Isso foi o que meu filho escreveu. O filho que eu criei, que eu amei, por quem sacrifiquei Naquele momento, a 10 mil metros de altura, entendi algo. O voo que deveria nos unir era, na verdade, o plano perfeito dele para me afastar. Mas antes de continuar, se você está assistindo a isso, veja se já está inscrito no canal e deixe um comentário dizendo de onde está nos acompanhando. Queremos saber até onde chegam essas histórias, porque o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. Deixe-me contar como cheguei até aqui, porque esta história não começou nesse avião. Começou muitos anos atrás, quando meu marido e eu construímos algo a partir do zero. Helena, olha isso, me disse Antônio numa tarde de domingo, estendendo uma planta sobre a mesa da cozinha. Era 1982. Nós tínhamos 28 anos e 2 malas cheias de sonhos. O que é o nosso futuro? Pensei. Era o desenho de um pequeno depósito de materiais de construção. Nada chique, nada ostentoso. Apenas 4 paredes e a promessa de algo maior, a empresa da família. Essas 2 palavras soam tão bonitas, tão cheias de tradição e amor, mas a verdade é que por trás delas existem suor, lágrimas e um monte de renúncias. Quando Antônio faleceu, há já 7 anos, o mundo desabou sobre mim. Não apenas perdi o amor da minha vida, perdi o meu companheiro de batalhas, aquele que estava comigo nas boas e nas más horas. Lembro da última conversa que tivemos. Estávamos no hospital, ele conectado àquelas máquinas que apitavam sem parar. Rini, me disse, usando aquele apelido que só ele conhecia. Prometa-me algo, qualquer coisa. Cuide do que construímos. Não deixe que ninguém jogue no lixo só porque acha que sabe mais. Peguei a mão dele, sentindo os dedos frios entre os meus. Eu prometo. 3 dias depois, ele se foi. E eu fiquei sozinha com aquela promessa. Mas a vida não para, não é? A empresa continuava lá, precisando de decisões, de liderança, de alguém que assumisse as rédeas. E eu assumi. Não porque quisesse poder. Fiz porque era o certo. Porque Antônio teria querido que protegêssemos o que construímos juntos. Porque nosso filho ainda era jovem, impulsivo e precisava de tempo para amadurecer. Meu filho tinha 35 anos quando o pai morreu. Idade suficiente para ser responsável, você pode pensar. Mas a idade não garante maturidade. Mãe, eu posso assumir, ele me disse no funeral, ainda com o terno preto amarrotado. Deixe-me tomar o controle. Logo, sim, me deu um tempo para organizar tudo. Vi a frustração nos olhos dele, mas também vi algo mais. Algo que eu não quis reconhecer naquele momento. Ambição sem paciência, desejo sem preparação. Durante esses 7 anos, eu me levantei todas as manhãs com um único propósito: manter viva a empresa que Antônio amava. Trabalhei como nunca tinha trabalhado antes. As reuniões de diretoria eram um desafio constante. Estar em uma sala cheia de homens de negócios, todos me olhando como se eu não pertencesse ali. Como se eu fosse apenas a viúva brincando de empresária. Senhora Helena, me disse certa vez um fornecedor, com aquele sorriso condescendente que eu tanto detestava. Não seria melhor que o seu filho conduzisse estas negociações?
São complexas, Sr. Ramírez, respondi sem pestanejar. Assinei contratos muito mais complexos do que este quando o senhor ainda estava na universidade. A reunião continua. Aprendi a falar aquele idioma, o idioma dos negócios, das negociações duras, das decisões que te tiram o sono. Mas o meu filho, o meu filho, ele sempre quis aquele posto, sempre sentiu que lhe pertencia por direito, e talvez tivesse razão em sentir isso. Era o filho homem, o herdeiro natural, segundo a tradição. Mas herdar algo não significa estar preparado para administrá-lo. Mãe, já está na hora de me deixar assumir o controle, me dizia a cada poucos meses. Logo, filho. Quando é logo? Quando você tiver 90 anos. Os jantares em família se transformaram em campos de batalha silenciosos. Cada comentário que eu fazia sobre a empresa era questionado. Cada decisão que eu tomava era vista como uma tentativa de me agarrar ao poder. E a minha nora? Ela era a peça-chave em tudo isso. Desde que entrou para a família, há já 9 anos, eu senti aquela distância. Aquele olhar que dizia claramente: você está no meu caminho. Lembro do dia em que a conheci. Meu filho a trouxe para casa, radiante, apaixonado. Mãe, esta é Valéria. Ela era linda, não vou negar, elegante, sofisticada, tudo aquilo que eu nunca fui. Prazer, Helena, me disse. E eu notei que não me chamou de senhora, nem sequer tentou o tradicional sogra. Apenas Helena, como se fôssemos iguais, como se os 30 anos de diferença e o fato de eu ser a mãe do namorado dela não significassem nada. Minha mãe construiu esta empresa com meu pai, explicou meu filho, mostrando-lhe as instalações. Que interessante, respondeu ela. Mas os olhos diziam outra coisa. Diziam, que antigo, que ultrapassado. As reuniões familiares ficaram cada vez mais tensas, os jantares mais incômodos. Helena, você não se cansa de trabalhar tanto na sua idade? Me perguntou minha nora uma vez, durante um almoço de domingo, com aquela voz doce que não chegava aos olhos. Na minha idade eu ainda tenho muita energia, respondi. Claro, claro, mas você deveria pensar em aproveitar a vida, viajar, descansar, deixar que os jovens tomem as decisões. Os jovens. Como se ter 62 anos me transformasse em um móvel antigo que precisava ser substituído. Meu filho observava esses embates em silêncio. Às vezes me defendia, mas de forma fraca. Minha mãe sabe o que faz, mas a cada vez com menos convicção. Ela estava mudando ele. Ou talvez só estivesse trazendo à tona algo que sempre esteve ali. Há 8 meses percebi algo estranho. Meu filho propôs a entrada de um novo sócio investidor em uma reunião de diretoria. É alguém de confiança, disse, evitando o meu olhar. Nome: Roberto Sandoval. Nunca tinha ouvido falar dele. É um contato da Valéria, muito confiável. Fiz perguntas básicas. Quem é? De onde vem o dinheiro dele? Que porcentagem quer? Meu filho ficou nervoso. As respostas eram vagas, evasivas. E a minha nora, que quase nunca participava das reuniões porque supostamente não se interessava pelos negócios, naquele dia estava presente. Helena, interveio com aquela voz que me irritava. Acho que você deveria confiar mais no seu filho. Ele sabe o que faz. Você já cumpriu a sua parte. Agora, deixe que ele cresça profissionalmente. Adiei a decisão. Disse que precisava estudar melhor. Naquela noite, não dormi. Algo naquela proposta cheirava mal. Há 6 meses, meu filho começou a me pedir para assinar documentos de rotina. São só atualizações administrativas, mãe, mudanças menores. Assinei alguns. Outros revisei com mais cuidado e encontrei cláusulas estranhas, mudanças em quem podia autorizar o quê. Pequenas coisas que, individualmente, pareciam inofensivas, mas juntas davam ao meu filho muito mais poder do que ele deveria ter. Foi aí que liguei para o Carlos pela primeira vez. Carlos tinha sido o advogado do Antônio por décadas, um homem de 72 anos com uma ética impecável. Carlos, preciso da sua opinião sobre algo. Nos encontramos em seu escritório em uma quarta-feira à tarde. Helena, me disse depois de revisar os documentos. Não quero te preocupar desnecessariamente, mas já vi situações semelhantes. Filhos que querem apressar a sucessão, às vezes com boas intenções, outras vezes não. Exato. O que você me recomenda?
que fortaleça sua posição legal, que assegure que ninguém possa tomar decisões importantes sem o seu consentimento. E se algo te cheirar mal, haja rápido. Segui o conselho dele. Preparamos documentos, cláusulas de proteção, salvaguardas legais, mas uma parte de mim ainda queria estar errada. Ainda queria acreditar que o meu filho não era capaz daquilo. Por isso propus a viagem. Era o meu sonho, algo que Antônio e eu sempre havíamos planejado. Quando a empresa estiver estável, dizia ele. Mas esse momento nunca chegou para nós. Filho, vamos fazer essa viagem juntos, lhe disse numa tarde de maio. Apenas você e eu, como quando você era criança. Ele hesitou, vi a dúvida nos olhos dele. Não sei, mãe. Tenho muito trabalho. Por favor, eu preciso disso. Finalmente aceitou, e eu me iludi como uma tola. Pensei que 2 semanas juntos, longe de tudo, poderiam nos curar. Poderiam nos lembrar de que éramos família antes de sermos sócios. Comprei as passagens com minhas próprias mãos. Fiz as reservas, planejei cada detalhe, mas havia sinais. Sempre houve sinais. Conversas que se interrompiam quando eu entrava. Olhares trocados entre meu filho e minha nora. Chamadas que ele atendia em particular. Uma tarde, 3 dias antes da viagem, ouvi sem querer uma conversa. Sim, assim que ela estiver fora do país, podemos avançar com tudo. Tem que ser rápido. Fiquei petrificada do outro lado da porta. Avançar com o quê? Por que justamente quando eu estivesse fora? Naquela noite não dormi. Virei na cama tentando me convencer de que estava paranoica. Mas no dia seguinte liguei para o Carlos de novo. Preciso que preparemos documentos de emergência, por via das dúvidas. Você tem certeza, Helena? Completamente. Em 48 horas, tínhamos tudo pronto. Documentos que me protegiam, que deixavam claro que qualquer decisão importante exigia a minha assinatura. E, o mais importante, documentos que me permitiam remover temporariamente qualquer membro da diretoria, inclusive o meu filho. Assinei com o coração partido, porque assinar aqueles papéis era admitir que eu não confiava no meu próprio filho. Mas o fiz porque uma coisa é ser mãe e outra, muito diferente, é ser ingênua. Então chegou o dia da viagem. Mãe, é melhor nos encontrarmos no aeroporto, ele disse naquela manhã. Tenho que resolver algumas coisas antes. Primeiro sinal de alerta, mas eu ignorei. Cheguei ao aeroporto sozinha. Fiz o check-in, esperei. Já estou no portão de embarque. Já estou saindo. Estou chegando. Começou o embarque. Subi no avião, sentei-me, deixei o assento ao lado livre para ele e esperei. Até que chegou aquela primeira mensagem. O trânsito me atrasou. Vá tranquila. E depois? O que o meu filho não sabia era que eu já havia movido as minhas peças, que o plano perfeito que ele traçou tinha uma rachadura do tamanho dos documentos assinados com o Carlos. O avião decolou. E com ele começou a batalha que ninguém imaginava. As primeiras 2 horas de voo foram as mais longas da minha vida. Eu olhava aquela mensagem na tela do celular uma e outra vez, como se as palavras fossem mudar magicamente. Vá sozinha, mãe. Você é um peso. Não precisamos de você. Sabe aquela sensação quando você recebe um golpe tão forte que o corpo demora alguns segundos para registrar a dor? Assim me senti. Primeiro veio o choque, depois a náusea e, finalmente, aquela mistura de tristeza e humilhação que te faz querer desaparecer. Guardei o celular na bolsa com as mãos trêmulas. A comissária passou oferecendo bebidas e eu pedi água. Precisava de algo, qualquer coisa, para engolir aquele nó na garganta. Ao meu lado, um casal jovem dormia abraçado. À minha frente, uma família com 2 filhos brincava em tablets, todos em seus mundos, tranquilos, normais. E eu ali, sentindo que o meu mundo acabava de explodir a 10.000 metros de altura. Esperei uns 20 minutos, 20 minutos nos quais tentei me acalmar, pensar com clareza, encontrar algum sentido em tudo aquilo. Talvez tenha sido uma mensagem enviada num momento de raiva. Talvez ele tenha se arrependido. Peguei o celular de novo e disquei o número dele. Chamou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Caixa postal. Respirei fundo. Tentei de novo. Mesma história. Caixa postal. E aí começou algo que eu não esperava.
Comecei a ligar compulsivamente, uma vez a cada 10 minutos, a cada 5 minutos, toda vez que o avião me permitia ter sinal, eu discava aquele número como se minha vida dependesse disso. Ele nunca atendeu, nem uma única vez. Sabe o que significa o seu filho, o seu próprio filho, te ignorar dessa maneira? Não é apenas rejeição, é uma declaração. É ele te dizendo: você não importou o suficiente nem mesmo para merecer uma explicação. Entre uma ligação e outra, comecei a repassar mentalmente os últimos meses. Buscava pistas, sinais que tivesse ignorado. E havia, meu Deus, como havia. As reuniões de trabalho às quais meu filho chegava com aquele sorriso tenso. Às vezes em que a minha nora me olhava com uma expressão que agora eu entendia não ser incômodo, mas desprezo disfarçado de cortesia. As conversas que se cortavam abruptamente quando eu entrava. Lembrei de um jantar em família, 3 meses atrás. Estávamos todos em casa. Algo raro, porque a minha nora sempre encontrava desculpas para não vir. Mas naquela noite, ela veio. E em um momento, enquanto eu estava na cozinha preparando a sobremesa, os ouvi conversando na sala de jantar. É só questão de tempo, disse a minha nora. Ela já está velha. Logo vai ter que largar tudo. Não é tão fácil, respondeu meu filho. Ela é teimosa. Não vai renunciar assim de qualquer jeito. Então faça ela renunciar, insistiu ela. Faça ela se sentir inútil, como um estorvo. Naquele momento eu não dei importância. Ou talvez não quis dar. Me convenci de que estavam falando de outra coisa, de outra pessoa, porque aceitar que falavam de mim, da própria mãe dele, era demais. Mas ali, naquele avião, com o celular na mão e aquela mensagem cruel ainda na tela, tudo fez sentido. Não era atraso por causa do trânsito. Era rejeição planejada. Não era coincidência ele ter aceitado viajar justo quando me propôs a viagem. Ele precisava que eu fosse embora. Eu é que precisava me afastar. Como uma tola, eu tinha dado exatamente o que ele queria. Tentei ligar para ele mais uma vez. De novo, caixa postal. Desta vez, deixei uma mensagem. Nem sei ao certo o que disse. Algo entre súplica e confusão. Filho, não entendo o que está acontecendo. Por favor, me liga. Preciso falar com você. Ele nunca retornou essa ligação. As horas passaram. O avião seguia seu rumo. Eu continuava presa entre aquelas 4 paredes de metal, sem poder fazer nada além de pensar, lembrar, analisar cada detalhe dos últimos meses como se fosse uma detetive em busca de pistas de um crime. E então comecei a pensar na empresa. Por que eu precisava me afastar justamente agora? O que havia de tão urgente que exigia a minha ausência física do país? A resposta veio como um clarão. As conversas que eu tinha ouvido sem querer, assim que ela estiver fora do país, podemos avançar com tudo. Avançar com o quê? A venda. Ele queria vender a empresa. Tudo começou a se encaixar como peças de um quebra-cabeça macabro. Meu filho e minha nora vinham planejando isso havia meses, talvez anos. Esperaram o momento perfeito. Mantiveram-me por perto apenas o necessário para não levantar suspeitas. E, quando finalmente me convenceram a fazer aquela viagem que eu tanto queria, pum! Executaram o plano. Me afastar, me humilhar. E, enquanto eu estivesse a milhares de quilômetros de distância, destruída emocionalmente pela rejeição dele, ele fecharia o negócio que vinha negociando em segredo. Brilhante, de certa forma. Cruel, impiedoso, mas brilhante. Por que mãe vai pensar com clareza depois de receber uma mensagem assim do próprio filho? Que mulher de 62 anos, sozinha em um avião rumo a um país estrangeiro, terá a capacidade mental de deter uma transação comercial complexa? Ele apostou que eu estaria tão quebrada, tão devastada, que nem tentaria. E quase acertou. Quase. Olhei pela janelinha. Nada havia mudado lá fora, mas céu aqui dentro, azul infinito. dentro de mim, algo estava se transformando. A tristeza começava a dar lugar a outra coisa, algo mais forte, mais perigoso, raiva. Não apenas raiva pelo que ele me fez, raiva por ter me subestimado tanto, por achar que eu era tão fraca, tão ingênua, tão fácil de manipular. Peguei o celular de novo, desta vez não para ligar para ele. Disquei outro número, o do Carlos,
meu advogado. Tocou 3 vezes antes de ele atender. Helena, como você está? Já chegou... Carlos, eu disse, e minha voz soou mais firme do que eu me sentia por dentro. Preciso que você ative tudo já, agora mesmo. Houve um silêncio do outro lado. Ele entendeu imediatamente. Você tem certeza? Completamente. Está bem. Me dê 1 hora. Vou colocar tudo em marcha. Desliguei. Pela primeira vez desde que entrei naquele avião, senti algo parecido com controle. Meu filho achou que me tinha tirado do tabuleiro. Achou que o jogo tinha acabado. Não fazia ideia de que estava apenas começando. E, enquanto ele celebrava a suposta vitória, eu tinha uma carta na manga que nem nos piores pesadelos dele ele imaginaria que existia. Porque uma coisa é ser mãe, outra, muito diferente, é ser tola. E eu deixei de ser tola no dia em que assinei aqueles documentos. O silêncio do meu filho não era a vitória dele, era o maior erro. Depois de falar com Carlos, algo mudou dentro de mim. Era como se uma névoa espessa tivesse se dissipado e eu finalmente pudesse enxergar com clareza. Guardei o celular e fechei os olhos, não para dormir, mas para pensar, para lembrar, para conectar todos os pontos que, durante meses, eu tinha ignorado porque, sinceramente, não queria vê-los. Sabe quando você tem aquela sensação estranha no estômago? Aquele pressentimento que diz que algo vai mal, mas a sua mente se recusa a aceitar porque a verdade dói demais? Foi isso que me aconteceu durante os últimos 6 meses, talvez mais. Mas agora, a milhares de metros de altitude, sem distrações, sem a possibilidade de me evadir, tudo começava a ganhar um sentido horrível e perfeitamente claro. Lembrei da primeira vez em que notei algo estranho. Foi há uns 8 meses. Numa reunião de diretoria, meu filho propôs a entrada de um novo sócio investidor, alguém que eu não conhecia, que não tinha história com a empresa, mas que, segundo ele, traria capital novo e novas oportunidades. Eu fiz perguntas. Quem é essa pessoa? De onde vem o dinheiro dela? Que porcentagem quer da empresa? Perguntas básicas, normais, que qualquer presidente responsável faria. Meu filho ficou nervoso. Não irritado, nervoso. Começou a dar respostas vagas. É um contato de confiança. Tem boas referências. Não se preocupe, mãe, eu cuido dos detalhes. E a minha nora, que quase nunca ia às reuniões de diretoria porque, supostamente, não se interessava por negócios, naquele dia estava presente. Quando questionei a proposta, ela interveio com aquela voz doce, porém condescendente, que tanto me irritava. Helena, acho que você deveria confiar mais no seu filho. Ele sabe o que faz. Você já fez a sua parte. Agora deixe que ele cresça profissionalmente. Naquele momento, engoli a raiva. Aceitei adiar a decisão para estudar melhor, mas o incômodo ficou ali, pairando. Agora entendo que aquele investidor fantasma provavelmente era o comprador, o que vinha esperando, havia meses, o momento perfeito para fechar o negócio. Continuei rebobinando a memória. Há 6 meses, meu filho começou a me pedir que eu assinasse documentos de rotina, papéis que, segundo ele, eram apenas atualizações administrativas, mudanças menores na estrutura organizacional. Assinei alguns, outros eu revisei com mais cuidado e encontrei cláusulas estranhas, alterações nos procedimentos de tomada de decisão, modificações em quem podia autorizar o quê. Pequenas coisas que, individualmente, pareciam inofensivas, mas que, juntas, davam a ele muito mais poder do que deveria ter. Foi então que comecei a desconfiar de verdade. Foi então que falei com Carlos, pela primeira vez, sobre proteger meus interesses. Helena, disse o Carlos naquele dia, com a seriedade de quem há décadas vê esse tipo de coisa. Não quero te preocupar desnecessariamente, mas já vi situações semelhantes antes. Filhos que querem apressar a sucessão, às vezes com boas intenções, outras vezes não. Ele não terminou a frase. Não era preciso. O que você me recomenda? Perguntei. Que fortaleça sua posição legal, que deixe tudo documentado, que garanta que ninguém possa tomar decisões importantes sem o seu consentimento expresso. E, se algo te cheirar mal, haja rápido. Segui o conselho dele,
mas uma parte de mim ainda queria estar errada. Queria acreditar que meu filho não seria capaz de me trair desse jeito. Que ingênua eu fui. Abri os olhos e olhei ao redor do avião. A maioria dos passageiros dormia ou assistia a filmes nas telas. Uma vida normal. Enquanto eu estava ali, desmontando na minha cabeça a maior traição que já vivi, peguei o celular de novo, não para ligar para o meu filho desta vez, mas para revisar meus e-mails. Eu tinha o pressentimento de que iria encontrar alguma coisa, e encontrei. Havia um e-mail de 3 dias antes que eu não tinha visto. Estava na pasta de spam, provavelmente redirecionado para lá de propósito por alguém com acesso à minha conta. Era de um contato comercial de anos atrás, alguém do setor que conhecia bem a nossa empresa. Prezada Helena, soube por fontes próximas que a sua empresa está em processo de venda. Surpreende-me que não tenha me contactado, dado que no passado manifestei interesse em uma eventual aquisição. Se a informação for correta e você ainda estiver aberta a negociar com outros interessados, gostaria de conversar, atenciosamente. Li o e-mail 3 vezes. Fontes próximas. Processo de venda. Meu filho já estava espalhando a notícia, já estava preparando o terreno, e fazia isso pelas minhas costas, enquanto me mantinha ocupada com a ilusão de uma viagem em família que nunca aconteceria. Senti a raiva subir como lava fervente pelo peito, mas, desta vez, em vez de me deixar consumir por ela, eu a usei. Transformei em clareza mental. Respondi ao e-mail com tranquilidade, como se nada estivesse acontecendo. Prezado Roberto, obrigada pela sua mensagem. Houve um mal-entendido. A empresa não está à venda. Se alguém entrar em contato com você dizendo o contrário, peço que me avise imediatamente. Qualquer negociação deve passar por mim como presidente. Saudações, Helena. Enviei o e-mail e marquei uma cópia para o Carlos. Depois procurei na minha caixa de entrada outras mensagens suspeitas. Encontrei mais 2 de uma semana atrás com consultas semelhantes. Todas na pasta de spam, todas ignoradas. Meu filho, ou alguém trabalhando com ele, vinha manipulando minhas comunicações, filtrando o que eu podia ver e o que não podia. É incrível como subestimam as mulheres mais velhas. Acham que, porque temos 60 e poucos anos, não sabemos usar tecnologia, não entendemos de negócios modernos, que somos fáceis de enganar. Mas meu marido me ensinou algo fundamental há muitos anos, quando ainda estávamos começando a empresa. Helena, nunca deixe que te subestimem. Mantenha os olhos abertos e os papéis em ordem. Nos negócios, a confiança é bonita, mas contratos assinados são melhores. Quanta razão ele tinha. Abri meu aplicativo de banco no celular e revisei os movimentos das contas corporativas, às quais eu tinha acesso. Tudo parecia normal à primeira vista, mas algo chamou minha atenção. Havia uma transferência grande, de 2 semanas atrás, para uma conta que eu não reconhecia. Anotei o número da conta nas notas do celular. Enviei uma mensagem para o Carlos. Revise essa conta. Preciso saber de quem é e por que saiu dinheiro da empresa para lá. A resposta dele chegou rápido. Entendido. Te respondo em 1 hora. Enquanto esperava, fiquei pensando na minha nora. Ela era a peça-chave de tudo isso. Eu tinha certeza. Não que meu filho fosse um santo manipulado. Não. Mas ela tinha aquela ambição fria, calculista, que às vezes dá medo. Desde que entrou na família, já há 9 anos, sempre notei aquela distância. Não era hostilidade aberta, era pior. Era aquele tipo de desprezo sutil que se disfarça de preocupação. Helena, você não se cansa de trabalhar tanto na sua idade? Helena, deveria pensar na sua saúde. Helena, já cumpriu sua parte, agora deixe que outros assumam o bastão. Sempre com aquele sorriso, sempre com aquela voz doce. Mas eu via o que havia por trás. Via a impaciência, a vontade de que eu desaparecesse do mapa para que eles pudessem fazer o que quisessem. E o pior de tudo é que ela conseguiu convencer meu filho. Conseguiu fazer com que meu próprio filho me visse como um obstáculo em vez de como sua mãe. Isso é o que mais dói, não o dinheiro, não a empresa, mas perceber que perdi meu filho muito antes de embarcar neste avião. Carlos me respondeu depois de 1 hora, como prometeu. Helena, essa conta é de uma consultoria que, segundo minhas investigações preliminares,
está vinculada a firmas de fusões e aquisições. É o tipo de empresa contratada quando se quer vender um negócio. O pagamento corresponde a honorários por serviços de assessoria estratégica. Tudo legal em aparência, mas claramente orientado para preparar uma venda. Lá estava a confirmação do que eu já sabia, mas precisava ver preto no branco. Meu filho vinha preparando isso havia meses. Tinha contratado profissionais, movido peças no tabuleiro, enquanto eu, confiando, achava que eram apenas atritos normais entre gerações. Mas eu também havia movido minhas peças, e as minhas eram melhores, porque, enquanto ele contratava assessores para vender, eu tinha garantido que, legalmente, ele não poderia fazer nada sem mim. E bem agora, a 10.000 metros de altitude, com o coração partido, mas a mente mais clara do que nunca, eu acabava de ativar essas proteções. O pressentimento que senti semanas atrás não foi paranoia, foi instinto. Foi a sabedoria que vem com a idade e a experiência. Foi aquele sexto sentido que toda mulher desenvolve depois de viver o suficiente. A capacidade de sentir o perigo antes mesmo de vê-lo. E graças a isso, graças a ter confiado na minha intuição em vez das palavras bonitas do meu filho, eu ainda tinha o controle. Se eu não tivesse assinado aqueles documentos com o Carlos, se tivesse hesitado, se tivesse pensado, não pode ser. Ele nunca me faria isso. Hoje eu estaria indefesa. Mas não estava, e meu filho estava prestes a descobrir isso da pior maneira possível. Já tinham passado umas 5 horas de voo quando meu celular começou a vibrar como louco. Tirei-o da bolsa e o que vi me deixou gelada. 14 chamadas perdidas, todas do meu filho. O mesmo que, durante horas, tinha me ignorado completamente. Agora me ligava desesperado. E não eram apenas chamadas, mensagens de WhatsApp uma atrás da outra. A tela se enchia de notificações. Abri as mensagens. Mãe, me liga urgente. O que você fez? O que você fez? Você não pode fazer isso. Você não tem esse direito. Você é egoísta. Uma velha egoísta que não quer soltar nada. Lá estava. A máscara tinha caído completamente. Já não era mais mamãe, te amo. Agora era veneno puro. Continuei lendo. Por sua culpa, perdemos o negócio. Você tem ideia do que acabou de fazer? Anos de trabalho, anos. E você jogou tudo no lixo. Você é manipuladora. Sempre foi. Cada mensagem era pior do que a anterior. E eu as lia com uma calma que até me surpreendia. O celular vibrou de novo. Outra chamada entrando. O nome dele piscando na tela. Desta vez atendi. Mamãe. Mamãe, você está aí? A voz dele soava aguda, desesperada. Estou aqui, respondi com calma. O que você fez? Por que você fez isso? Isso o que exatamente? Não se faça de boba. Você me tirou do conselho. Cheguei no escritório esta manhã e não consegui acessar nada. Tínhamos um negócio fechado, investidores esperando, e agora me dizem que não tenho autoridade legal. Recostei-me no assento, olhando para as nuvens pela janelinha. Você não tem autoridade porque tentou vender algo que não era seu para vender. Era a empresa da família. Eu sou parte dessa família. Ser parte da família não te dá o direito de traí-la. Houve silêncio. Eu podia ouvir a respiração ofegante dele. Eu não te traí. Estava fazendo o melhor para todos. O melhor para todos era me mandar aquela mensagem dizendo que eu sou um peso? Silêncio. Isso, eu me deixei levar. Estava com raiva. Com raiva por quê? Porque descobriu que sua mãe não é tão tola quanto você pensava? Ouvi vozes ao fundo. Minha nora, pegando o telefone. Deixa, eu falo com ela. A voz dela encheu a linha. Doce, mas com um fio de aço por trás. Helena, isso é ridículo. Seu filho só estava tentando modernizar a empresa. Mas você, com essa sua necessidade de controle... Minha necessidade de controle? Repeti. Interessante. Você tem ideia de quanto dinheiro perderam hoje? Quantos investidores se retiraram? Não me importa. Claro que não te importa. Só te importa o seu ego. Respirei fundo. Me diga uma coisa. Onde você estava quando meu marido construía essa empresa? Quando eu passava noites sem dormir, administrando crises? Isso é passado, Helena. Não, isso é a base. E vocês quiseram vender como se não fosse nada. Era uma boa oferta.
Não me importa. Era a nossa decisão, não a sua. Ouvi quando ela devolveu o telefone ao meu filho. Murmúrios, uma discussão. Mamãe, voltou a voz dele. Podemos resolver isso. Desfaça o que você fez. Não. O que você disse? Eu disse não. Não vou desfazer nada. Mas você não pode. Posso, e já fiz. Os documentos estão assinados. Tudo é legal. O silêncio se prolongar. E sabe o que é o melhor? É que eu vi tudo isso chegar semanas atrás. As conversas que paravam quando eu entrava, as chamadas misteriosas, aquele pressentimento. Você nos espionou. Ri amargamente. Não precisei te espionar. Mãe sabe. E, quando confiei nesse instinto, fui até o Carlos e preparamos tudo. Enquanto você planejava a sua grande jogada, eu já tinha a minha pronta. Li uma das suas mensagens em voz alta. Por sua culpa, perdemos o negócio. É isso que você realmente pensa de mim? Perguntei. Silêncio. Sabe o que é mais triste? Que durante anos eu me convenci de que você era imaturo, que precisava de tempo. Mas não é imaturidade. É quem você escolheu ser. Mãe, o seu pai ficaria arrasado. Não pela empresa, mas por como você tratou a própria mãe. Não coloque o papai no meio disso. Ele já está no meio. Tudo isto é para proteger o que nós construímos. O celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Senhora Helena, sou Gustavo Mendes, advogado. Seu filho me contratou para impugnar as ações. Por favor, entre em contato. Sorri. Já contratou advogados. Estou vendo que acabaram de me contatar. Vá em frente, impugne tudo. Mas antes, deixa eu te dizer uma coisa. Fiz uma pausa. Cada mensagem que você me mandou está guardada. Aquela mensagem dizendo que eu sou um peso. Tudo documentado. Você tem certeza de que quer que um juiz veja isso? Silêncio absoluto. Quer que todos saibam que você escolheu humilhar a sua mãe no momento mais vulnerável dela? Não é. Não foi assim. Foi exatamente assim. Ouvi algo como um soluço contido. Por que, mãe? Por que você não confia em mim? Porque você me deu todas as razões para não confiar. Porque o seu pai morreu e eu precisava saber que o que construímos estaria seguro. E cada sinal me disse que não estaria. Não nas suas mãos. Eu sou seu filho. Sim, e isso torna tudo 1000 vezes mais doloroso. Mais mensagens da minha nora começaram a entrar, diretamente. Helena, isso é abuso de poder. Seu filho vai acabar sem nada por sua culpa. Espero que esteja feliz destruindo a sua família. Li em voz alta para que ele ouvisse. É isso que você quer? Uma esposa que ameaça a sua própria sogra? Ela está com raiva. Ela está mostrando a verdadeira cara, assim como você. O celular não parava de vibrar. Mais ligações, mais mensagens, como se achassem que, com pressão suficiente, eu cederia. Mas a cada mensagem cruel, a cada ameaça, eu me sentia mais forte, mais segura. Mãe, por favor, disse meu filho, agora chorando. Somos família. Família se constrói com respeito. E vocês destruíram isso. Você teve oportunidades durante anos. Ignorou todas. Olhei pela janelinha. O sol descia, pintando o céu com cores impossíveis. Tenho que desligar. Não, espera. Quando eu voltar, a gente pode conversar. Até lá, tudo fica como está. Desliguei. O celular continuou vibrando por mais 20 minutos. Ignorei tudo. Disquei para o Carlos. Helena, como foi? Como esperávamos. Ele está contratando advogados. Temos tudo documentado. Ah, não vai adiantar. Eu sei, mas esteja preparado. Depois abri outra mensagem do meu filho. O comprador desistiu. Disseram que, sem garantias legais, não podem prosseguir. Você tem ideia de quanto investimos nisso? Tudo perdido por sua paranoia. Paranoia. Essa palavra me fez sorrir. Não é paranoia quando a gente está certa. Minha nora escreveu. Vamos encontrar outro jeito. Sempre há outro jeito. Respondi pela primeira vez. O futuro do meu filho foi ele mesmo quem arruinou. E não há outro jeito. Não enquanto eu estiver viva. Bloqueei o número dela. Uma comissária passou. Pedi vinho tinto, algo que quase nunca eu fazia. Tomei um gole e olhei para o celular. Todo aquele ruído, todo aquele caos que eles criaram. Mas eu estava tranquila, surpreendentemente tranquila, porque finalmente tinha certeza.
Certeza de que eu havia feito o correto, de que o meu instinto não tinha falhado. Sabe aquela analogia do Titanic? Aquele navio enorme que todos diziam ser insubmersível. O capitão, tão confiante que não deu atenção aos avisos, seguiu em velocidade máxima e, quando viu o iceberg, já era tarde para mudar o rumo. Assim foi o meu filho, tão confiante, tão certo de que eu era fácil de manipular, que não viu o iceberg no caminho. E, quando o comprador dele descobriu que, legalmente, ele não tinha autoridade, tudo afundou. O poder que meu filho achava ter já não existia. Evaporou quando ele subestimou a própria mãe. Abriu uma foto antiga no celular. Meu marido e eu inaugurando a empresa, tão jovens, tão cheios de sonhos. Eu protegi. Sussurrei. Protegi tudo o que nós construímos. O avião seguia rumo a um país desconhecido, mas eu já não me sentia perdida. Pela primeira vez em meses, eu sabia exatamente onde estava e para onde ia, e o meu filho estava prestes a aprender a lição mais dura da vida dele. Respeito não se herda, conquista-se, e ele acabara de perder o dele. Aterrissei em um país que eu nunca havia visitado, sozinha, com o coração ferido, mas estranhamente leve. O aeroporto era enorme, cheio de gente falando idiomas que eu não compreendia completamente. Famílias se reencontrando com abraços, casais se beijando, crianças correndo com balões, e eu caminhando com a minha mala, sem ninguém me esperando. Sabe de uma coisa? Eu não me senti sozinha. Eu me senti livre. É estranho, não é? A vida inteira estive cercada de gente. Meu marido, meu filho, funcionários, sócios, clientes. Sempre havia alguém precisando de algo de mim. Sempre havia uma decisão a tomar, um problema a resolver. Alguém dependendo da Helena. Mas ali, naquele aeroporto estrangeiro, ninguém me conhecia. Ninguém esperava nada de mim. E, pela primeira vez em décadas, eu pude simplesmente ser. Peguei um táxi até o hotel. O motorista era um senhor de uns 70 anos, que me contou, em um espanhol entrecortado, sobre os netos dele. Eu não contei a minha história, apenas ouvi a dele. E foi bonito, simples, humano. O hotel era modesto, mas acolhedor. Nada luxuoso, porque esta viagem nunca foi sobre luxo, era sobre reconexão. Bom, ia ser sobre reconexão com o meu filho. Agora era sobre reconexão comigo mesma. Instalei-me no quarto, abri as cortinas e vi o mar imenso, infinito, que se estendia até onde a vista alcançava, e algo dentro de mim se partiu, mas não de tristeza. Era como se algo antigo, enferrujado, finalmente Chorei se tudo soltasse. o que não tinha chorado em anos. Pelo meu marido, pelo meu filho, pela família que eu pensei que teríamos e que nunca existiu. Por todos aqueles anos sacrificando pedaços de mim mesma, acreditando que era o certo. Chorei até ficar vazia. Mas depois, algo curioso aconteceu. Comecei a sentir algo diferente, algo que eu não sentia havia muito tempo. Curiosidade. Curiosidade sobre aquele lugar, sobre as pessoas, sobre o que havia além daquela praia que eu via da janela. Tomei um banho demorado, vesti uma roupa confortável e saí para caminhar. As ruas estavam cheias de vida, vendedores ambulantes oferecendo frutas que eu nunca tinha visto, músicos tocando nas esquinas, o cheiro da comida se misturando com a brisa do mar. Caminhei sem rumo, sem pressa, pela primeira vez em anos, sem um cronograma a cumprir. Entrei em um café pequeno, com mesas na calçada. Sentei, pedi um café e um pão doce que a garçonete me recomendou. "Está de férias?" Ela perguntou, em espanhol, com aquela calorosidade latina que eu reconheço no meu próprio povo. "Sim", respondi. E depois acrescentei algo que até me surpreendeu. "Estou aqui para me reencontrar." Ela sorriu, como se entendesse perfeitamente. Este é um bom lugar para isso. Enquanto eu tomava o café, observei as pessoas passando. Um casal jovem discutindo sobre qual restaurante escolher. Uma avó com os netos comprando sorvete. Um senhor alimentando pombos na praça. Vida normal, vida simples. E percebi o quanto eu tinha sentido falta disso. Durante anos, a minha vida foi reuniões, contratos, decisões milionárias. Importante, sim, mas também exaustivo.
Em algum momento, deixei de viver para passar a sobreviver. Peguei o celular. Havia mais mensagens do meu filho. Desta vez, eu não abri. Não por vingança, mas porque eu precisava desse espaço. Precisava desse tempo para mim, sem a contaminação da raiva dele. Em vez disso, busquei informações sobre a cidade, atividades, lugares para visitar. Encontrei um tour a pé para o dia seguinte. Um roteiro pelos mirantes costeiros, algo que eu nunca teria feito antes, por falta de tempo ou por achar que não era apropriado para a minha idade. Apropriado para a minha idade. Quem decide isso? Reservei o tour ali mesmo, pelo celular, sentindo-me como uma adolescente planejando uma aventura. Naquela noite, no hotel, eu não conseguia dormir. Não por ansiedade, mas por empolgação. Na manhã seguinte, acordei cedo, calcei tênis confortáveis, vesti uma roupa esportiva que eu tinha levado por via das dúvidas, mas que, sinceramente, nunca pensei que usaria, e fui ao ponto de encontro do tour. Éramos umas 15 pessoas de idades e países diferentes. Alguns vinham em casal, outros sozinhos como eu. O guia era um homem de cerca de 50 anos, bronzeado, com aquela energia contagiante de quem ama o que faz. Bom dia a todos. Hoje vamos caminhar uns 8 quilômetros pelos penhascos. A paisagem é espetacular, mas preciso que me digam se alguém tem alguma limitação física. Olhei ao redor. Havia uma senhora que parecia mais velha do que eu, caminhando com bengala, mas com um sorrisão. Se ela podia, eu também podia. A caminhada foi transformadora. Não há outra palavra. A cada passo, a cada vista do oceano se espatifando nas rochas, eu sentia que algo se rearrumava dentro de mim. Conversei com algumas pessoas do grupo. Uma moça alemã, de uns 30 anos, viajando sozinha depois de terminar um relacionamento longo, um casal mais velho da Argentina, celebrando 40 anos juntos, rodando o mundo. E você, Helena? Perguntou a mulher argentina. O que te traz por aqui? Hesitei um segundo. Depois decidi ser honesta. Vim para curar. Ela assentiu, como se não precisasse de mais explicações. É um bom lugar para isso. Durante a caminhada, o guia nos contou histórias do lugar, lendas locais. Mostrou formações rochosas que existiam havia milhões de anos. Estas rochas sobreviveram a tempestades terríveis, disse, apontando para uns penhascos imponentes. O mar as golpeia todos os dias, mas elas continuam aí porque são fortes. Porque tem raízes profundas. A metáfora me acertou em cheio. Eu também tinha sobrevivido a tempestades. A morte do meu marido, a pressão de manter uma empresa e agora a traição do meu filho. Mas eu seguia de pé, com raízes profundas, mais forte do que eu imaginava. Em um dos mirantes, paramos para descansar. Sentei numa pedra e olhei o horizonte infinito. Peguei o celular para tirar uma foto e, naquele instante, pensei em compartilhá-la, mas não nas redes sociais, não para mostrar a ninguém. Eu a queria para mim, como um lembrete deste momento, um momento em que a Helena não era a presidente, nem a viúva, nem a mãe traída, era só a Helena, uma mulher de 62 anos descobrindo que ainda havia vida, aventura, beleza à sua espera. Naquela noite, depois do tour, voltei ao hotel exausta, mas feliz. Uma felicidade estranha, nova, que não dependia de mais ninguém. Jantei sozinha num restaurante pequeno perto do hotel. Pedi um prato local que eu não conhecia. Conversei com o garçom sobre os ingredientes. Provei sabores novos. Tudo era novo. Tudo era uma pequena aventura. E percebi algo fundamental. Durante anos, eu esperei que a minha felicidade viesse dos outros. Do meu marido, do meu filho, da empresa. Mas a felicidade real, aquela felicidade profunda que enche o peito, vem de dentro, vem de estar em paz com você mesma, de se escolher, de se respeitar. Os dias seguintes foram uma sequência de descobertas. Fiz aulas de culinária local, visitei mercados de artesanato, sentei na praia para ler um livro que eu tinha comprado no aeroporto e vinha ignorando. Conheci uma mulher num ateliê de cerâmica. Chamava-se Marta. Tinha 68 anos e viajava sozinha pelo mundo desde que enviuvou, 5 anos atrás. Meu marido sempre dizia que viajaríamos quando nos aposentássemos, contou enquanto moldava a argila.
mas a vida tem outros planos. Quando ele morreu, decidi que não ia esperar mais. Se eu queria viver, tinha que começar já. As palavras dela ressoaram em mim. Quanto tempo eu tinha passado esperando? Esperando o meu filho amadurecer, esperando a família voltar a ser o que foi, esperando o momento perfeito que nunca chegava. Sabe o que é mais libertador? Disse Marta. Perceber que não preciso da permissão de ninguém para ser feliz. Nem dos meus filhos, nem da família, nem da sociedade que diz que mulheres da nossa idade deveriam ficar em casa tricotando. Rimos juntas. E, nessa risada, havia cumplicidade, compreensão, sororidade entre mulheres que já viveram o suficiente para saber que a vida é curta demais para desperdiçá-la esperando aprovação. A viagem que o meu filho planejou para me afastar, para me humilhar, para me fazer sentir inútil, transformou-se no maior presente, porque me devolveu a mim mesma. A Helena que existia antes dos papéis, antes de ser a esposa, a mãe, a presidente, apenas a Helena, com seus medos, suas forças, sua vontade de viver. E essa Helena eu descobri que era muito mais interessante do que eu imaginava. 2 semanas passaram voando. 2 semanas em que eu me reconectei comigo mesma de um jeito que nunca pensei ser possível. Mas chegou a hora de voltar. Não porque eu tivesse que voltar, mas porque eu queria. Porque agora eu voltava diferente. Mais forte, mais clara. O voo de retorno foi completamente diferente. Desta vez não havia ansiedade, apenas determinação. Aterrissei numa terça-feira à tarde, peguei um táxi para casa, tomei um banho e me preparei mentalmente para o que eu sabia que viria. Não precisei esperar muito. Às 7 da noite, a campainha tocou. Olhei pela janela. Meu filho e minha nora, os dois de cara séria, prontos para a batalha. Respirei fundo e abri a porta. Mãe, disse meu filho, com aquele tom de quando era menino e sabia que tinha aprontado. A gente precisa conversar. Entrem. Entraram na sala. Minha nora olhou ao redor, como avaliando o território inimigo. Meu filho sentou no sofá onde o pai costumava sentar. Esse gesto me irritou profundamente. Sentei de frente para eles, tranquila, serena. Bem, eu disse, vamos falar. Meu filho pigarreou. Tinha ensaiado. Mãe, eu sei que as coisas saíram do controle, mas você precisa entender que só queríamos o melhor para todos. A oferta que tínhamos era excelente. Íamos multiplicar o valor da empresa por 3. Todos, menos eu, interrompi, que teria perdido o controle do que o seu pai e eu construímos. Não é questão de controle, mãe. É questão de ser inteligente. A empresa precisa de capital novo e você, com todo o respeito, já não tem a mesma energia. Lá estava de novo o mesmo argumento. Você é velha, não serve, saia do caminho. Minha nora interveio com aquela voz que eu tanto detestava. Helena, ninguém está dizendo que não valorizamos tudo o que você fez, mas existe um momento para construir e um momento para aproveitar. O seu momento de aproveitar chegou. Filosofia interessante, respondi. Então, por que não me consultaram? Por que esse plano secreto? Por que esperar eu estar fora do país? Silêncio. Eles se entreolharam. Sabiam que não havia boa resposta. Porque sabíamos que você ia se opor, admitiu enfim meu filho. Sabíamos que você ia dizer não, que ia precisar de mais tempo. É sempre a mesma coisa, mãe. Nunca é o momento. E a solução era mentir para mim, me humilhar, me mandar aquela mensagem horrível dizendo que eu sou um peso. Meu filho, ao menos, teve a decência de parecer desconfortável. Aquilo foi um erro. Eu me deixei levar. Não devia ter dito. Não, não devia. Minha voz endureceu. Mas disse. E isso me mostrou exatamente quem você é. E você o quê? Ele explodiu de repente. Você agiu bem. Me tirou da presidência. Me deixou como um idiota diante de investidores. Você tem ideia do dano que fez à minha reputação? Aí estava. A verdadeira preocupação, não a família, a sua reputação, o seu ego. Protegi o que é meu por direito, disse firmemente, o que o seu pai deixou para mim. Você faz parte, sim, mas não é o dono absoluto e muito menos tem direito de vender sem o meu consentimento. Minha nora se inclinou para a frente, os olhos brilhando de raiva mal contida. Helena, sejamos honestas,
Isso já passou dos limites. Você está destruindo o seu próprio filho por orgulho. Virei-me para ela lentamente. Você, disse eu, e a minha voz era puro gelo. Entrou nesta família faz 9 anos e, desde o primeiro dia, me olhou como se eu fosse um obstáculo. Nunca se interessou pela família. Se interessou pelo que nós tínhamos. O rosto dela ficou vermelho. Como você se atreve? Eu me atrevo porque esta é a minha casa, a minha empresa, e eu estou cansada de fingir que não vejo o óbvio. Levantei-me, olhei para os dois de cima. Vou dizer como as coisas vão ser. Escutem bem, porque eu não vou repetir. Meu filho ia protestar, mas algo na minha expressão o deteve. A empresa continua sendo minha. Eu continuo sendo a presidente. Você, apontei para o meu filho, vai voltar às suas funções, mas com limites claros. Toda decisão importante passa por mim. Todo contrato, toda negociação, todo movimento financeiro. Isso é ridículo, disse minha nora. Isso é não confiar no seu próprio filho. Exato, respondi sem pestanejar. Eu não confio. Vocês me mostraram por que eu não deveria. Meu filho parecia entre furioso e derrotado. E é para eu aceitar isso? Trabalhar sob o seu controle total? Você pode aceitar ou pode pedir demissão. É a sua escolha. Mas, se escolher ficar, vai respeitar as regras. Era como se os papéis tivessem se invertido completamente. Além disso, continuei, se eu voltar a ouvir sobre qualquer tentativa de venda, eu não apenas te suspendo. Eu te tiro completamente e modifico o meu testamento. Ficou claro? O silêncio na sala de estar era denso. Minha nora levantou-se bruscamente. Isso é manipulação. Você usa o dinheiro para controlar. Sorri. Um sorriso triste, mas firme. Manipulação é planejar durante meses, tirar de alguém aquilo que é dela. Eu apenas protejo o que me pertence. Vamos embora, disse ela ao meu filho, com a voz tremendo de raiva. Não faz sentido falar com ela. Meu filho se levantou lentamente. Antes de ir, olhou para mim. Isso não termina aqui, mãe. Você tem razão, respondi. Não termina aqui porque, de agora em diante, as regras são diferentes. Eu não sou mais a mãe que perdoa tudo. Sou a mulher que se faz respeitar. Eles caminharam até a porta. Minha nora saiu primeiro, furiosa. Meu filho parou no umbral. Você vai mesmo me tirar do testamento? Olhei diretamente nos olhos dele. Depende de você. Mostre que merece estar lá. Ele foi embora sem dizer mais nada. Fechei a porta atrás deles e fiquei ali, parada, com o coração batendo forte, mas com uma sensação de paz que eu não sentia havia anos. Eu tinha colocado limites, dito o que precisava dizer, estabelecido as regras. Caminhei até a sala e sentei no sofá de Antônio. Fechei os olhos. Eu consegui. Sussurrei ao silêncio. Coloquei os limites que devia ter colocado há anos. O relógio de parede marcou as 8. O seu tic-tac familiar me acalmava. Peguei o celular e mandei uma mensagem para o Carlos. Já falei com eles. Tudo como planejamos. A resposta dele chegou rápido. Como você se sente? Em paz. E era verdade. Pela primeira vez em meses, eu sentia paz. Sabe aquela analogia do leão? Um leão não precisa rugir o tempo todo para ser o rei da selva. A presença dele é suficiente. Mas, quando alguém ameaça o território, ele ruge. E, quando ruge, todos escutam. Eu tinha acabado de rugir. Não como mãe suplicante, mas como a mulher que eu sou. A que construiu, sobreviveu e não aceita mais migalhas de respeito. Levantei e fui para a cozinha. Prepare-se, disse para mim mesma. Sentei à mesa onde Antônio e eu tomamos café da manhã durante décadas. Meu celular vibrou. Uma mensagem do meu filho. Preciso de tempo para pensar. Eu não respondi. Eu já não precisava dar explicações imediatas. Tomei meu chá devagar, saboreando cada gole, olhando pela janela o jardim que Antônio e eu plantamos juntos. As rosas estavam florescendo de novo, como faziam todo ano, não importando as tempestades, fortes, resilientes, lindas, como eu estava aprendendo a ser. Naquela noite, dormi melhor do que em meses, sem culpa, sem dúvidas, porque eu tinha feito o certo, não o fácil, o certo. E há uma grande diferença entre as duas coisas. Os dias seguintes foram estranhamente tranquilos.
Meu filho não ligou, minha nora também não. Era como se precisassem de tempo para processar que as regras tinham mudado. E eu usei esse tempo para mim, para continuar me reconectando com quem era a Helena, para além de todos os papéis. Uma semana depois, Carlos me ligou. Helena, o seu filho pediu uma reunião, só ele. Diz que quer falar sem a Valeria presente. O que você acha? Acho que é um bom sinal. Mas não baixe a guarda nunca mais. Combinamos de nos encontrar no escritório da empresa. Território neutro, mas profissional. Cheguei 10 minutos antes. Meu filho chegou pontual. Parecia cansado, mais magro, com olheiras marcadas. Sentamos um de frente para o outro na sala de reuniões. Mãe, começou ele, com a voz rouca, você tem razão, em tudo. Eu não disse nada, apenas esperei. Eu me comportei como um idiota, como um filho horrível. Deixei que a ambição, que a Valéria, que tudo me cegasse. E agora eu quero consertar as coisas. Não pelo dinheiro, não pela empresa, por você. Porque você é minha mãe, e eu quase te perdi. Vi lágrimas nos olhos dele, lágrimas que pareciam genuínas. Desculpas não são suficientes, disse suavemente. Eu preciso ver mudanças reais. Eu sei, e você vai ver. A Valéria e eu estamos nos separando. Surpreendi-me, porque você tinha razão sobre ela. Você sempre soube. Eu é que estava cego demais para ver. Assenti devagar. E a empresa? Quero continuar trabalhando, mas sob as suas condições. Quero aprender com você, não lutar contra você. Olhei longamente, buscando sinais de manipulação, de falsidade, mas tudo o que vi foi o meu filho, quebrado, arrependido, humano. Vamos tentar, disse, finalmente, passo a passo, dia após dia. Mas uma única traição a mais. Não vai haver mais, ele jurou. Eu prometo pelo papai. E, naquele momento, com o nome de Antônio entre nós, começou algo novo. Não um final feliz, não uma reconciliação mágica, mas um começo. Difícil, incerto, porém honesto. E isso era mais valioso do que qualquer outra coisa. Os dias depois daquela confrontação foram estranhos, estranhamente tranquilos. Eu não voltei a ter notícias do meu filho por uma semana, nem da minha nora. Era como se tivessem desaparecido, ou, melhor, como se finalmente entendessem que as coisas tinham mudado para sempre. E eu comecei a viver de um jeito completamente novo. Na primeira manhã depois do confronto, acordei cedo. Preparei café, sentei na varanda da minha casa, aquela varanda que eu quase nunca usava porque não tinha tempo, e assisti ao nascer do sol. Sabe quando foi a última vez que eu tinha visto um nascer do sol completo? Eu não me lembrava. Eu sempre estava dormindo, ou já correndo para alguma reunião, ou pensando nos problemas do dia. Mas, naquela manhã, eu me dei permissão para simplesmente estar. O céu mudou do preto para o violeta, depois para o rosa, e, por fim, para aquele azul brilhante que anuncia um novo dia. E a cada mudança de cor, eu sentia como se algo dentro de mim também estivesse se transformando. Peguei o celular, não para revisar e-mails de trabalho, não para ver mensagens, para outra coisa. Liguei para uma velha amiga, Marta, uma colega da universidade com quem eu tinha perdido contato havia anos. Aqueles anos em que eu estava ocupada demais para manter amizades. Helena, ela atendeu, surpresa. Meu Deus, quantos anos se passaram? Muitos, admiti. E eu quero mudar isso. Você tem tempo para um café esta semana? Nos encontramos 2 dias depois, em uma cafeteria no centro, e foi como se o tempo não tivesse passado. Conversamos durante 3 horas. Ela me contou sobre a vida dela, os filhos, o divórcio de 5 anos atrás. Foi a melhor coisa que me aconteceu, disse. Parece estranho, não é? Mas ficar sozinha me obrigou a descobrir quem eu era sem ele. E, no fim, eu gostei da pessoa que encontrei. As palavras dela ressoaram em mim como um eco da minha própria experiência. Eu também estou descobrindo isso, confessei, e contei tudo. A viagem, a traição, a confrontação, tudo. Ela ouviu sem me interromper e, quando terminei, segurou a minha mão. Helena, eu tenho orgulho de você. Nem todas as mulheres da nossa geração têm coragem de se colocar em primeiro lugar. Ensinaram-nos a ser eternas doadoras, a nos sacrificar. Mas olha o que você conseguiu.
Essa conversa me fez perceber algo importante. Eu tinha ficado tão isolada no meu papel de presidente que perdi conexões humanas reais, amizades, relações que não estivessem atadas a negócios ou família, e isso precisava mudar. Comecei, então, a fazer coisas que eu postergara por anos. Inscrevi-me em aulas de pintura, algo que eu sempre quis fazer, mas que não era prático. A primeira aula foi intimidante. Todas as outras participantes pareciam saber exatamente o que estavam fazendo. Eu mal conseguia segurar o pincel corretamente. Não se preocupe, disse a professora. Uma mulher jovem, de uns 30 anos, com cabelo colorido. A arte não é sobre perfeição, é sobre expressão. E assim, com traços tortos e cores que não combinavam, comecei a pintar. E foi libertador. Eu pintava sem pensar, sem julgar, apenas deixando o pincel se mover como quisesse. Minha primeira obra foi um desastre absoluto, um caos de vermelhos e azuis sem forma definida. Mas quando a professora me perguntou o que representava, as palavras saíram sozinhas. É uma tempestade, disse. Uma tempestade que finalmente está passando. Ela sorriu. É lindo. Também comecei a fazer coisas mais simples, mas igualmente importantes. Caminhadas matinais pelo parque, ler livros que não tinham nada a ver com negócios, cozinhar pratos novos só porque eu estava com vontade. Uma tarde, enquanto preparava uma receita que tinha aprendido na minha viagem, o telefone tocou. Era meu filho. Hesitei antes de atender, mas algo me disse que desta vez era diferente. Alô, disse. Mãe. A voz dele soava cansada, derrotada. Podemos conversar? Estou ouvindo. Houve um silêncio longo. Eu ouvia a respiração dele do outro lado, como se estivesse procurando as palavras certas. Você tem razão, disse finalmente. Você tem razão em tudo. Eu me comportei como um idiota, como um filho horrível, e não tenho desculpa. Eu não disse nada. Deixei o silêncio fazer o seu trabalho. Minha esposa e eu estamos tendo problemas desde o que aconteceu. Ela está furiosa porque não saiu como planejamos e eu estou percebendo muitas coisas. Como o quê? Perguntei, sem emoção na voz. Como o fato de que ela tinha razão, como o fato de que me manipulou, como o fato de que, por seguir os planos dela, eu perdi algo muito mais valioso. E o que seria isso? Você, mãe, eu perdi a minha mãe. Essas palavras me tocaram, mas não me quebraram, porque eu já tinha chorado tudo o que precisava chorar. Já tinha processado a perda. Você não me perdeu, disse. Calma. Eu ainda estou aqui, mas as coisas não podem voltar a ser como eram. Você entende isso, não é? Sim, respondeu. E eu não espero que você me perdoe assim de uma hora para outra. Eu só queria que soubesse que eu sinto muito, de verdade. Está bem, eu disse. E o mais curioso é que eu falava sério. Mas pedidos de desculpa não são suficientes. Eu preciso ver mudanças reais. Não Desligamos palavras. Pouco depois. Eu sei. Não foi uma reconciliação mágica. Não foi um final de filme em que todos se abraçam e choram. Foi algo mais real, mais complexo. Era o começo de algo novo. Um vínculo diferente, baseado em respeito mútuo, não em obrigações familiares. E isso, descobri, era muito mais valioso. Os meses seguintes foram de transformação contínua. Redefini a minha relação com a empresa. Eu continuava sendo a presidente, mas comecei a delegar mais, não por fraqueza, mas por escolha, porque eu tinha uma vida fora daquelas 4 paredes de escritório. Contratei um diretor-geral de confiança, alguém de fora da família, para tocar as operações do dia a dia. Meu filho continuou no cargo dele, mas sob supervisão e, curiosamente, começou a trabalhar melhor, como se limites claros lhe dessem estrutura. Passei a viajar mais. Não viagens de negócios, viagens para mim. Voltei ao país onde tinha estado sozinha. Desta vez com a Marta, minha amiga da universidade. Percorremos juntas aqueles mesmos lugares que eu visitara no meu momento mais escuro, mas agora tudo parecia diferente. Mais luminoso, mais cheio de possibilidades. Sabe o que é louco? Eu disse a Marta enquanto caminhávamos pela praia, que eu precisei ser destruída para conseguir me reconstruir melhor. Não é louco, respondeu ela. É a vida. Às vezes, você precisa que tudo se quebre para remontar do seu jeito.
Certa noite, sozinha em casa, sentei para escrever. Não um e-mail de trabalho, não um relatório, uma carta. Uma carta para mim mesma, para a Helena de um ano atrás, para a que ainda achava que seu valor estava no quanto se sacrificava pelos outros. Querida Helena, escrevi, você vai passar por algo horrível. Seu filho vai te trair da pior maneira. Vai doer como você nunca imaginou que algo pudesse doer. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Você vai sobreviver. Mais do que isso, você vai florescer. Vai descobrir que é muito mais forte do que pensava, que o seu valor não depende do quanto você dá, mas do quanto você se respeita. E você vai aprender que está tudo bem dizer não, que está tudo bem colocar limites, que está tudo bem se escolher. Chorei enquanto escrevia, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de gratidão. Gratidão por ter tido a coragem de me defender. Gratidão por ter confiado no meu instinto. Gratidão por estar viva, inteira, renascida, porque era exatamente isso que tinha acontecido. Um renascimento. A velha Helena, a que aceitava qualquer coisa para manter a paz, tinha morrido naquele avião. E no lugar dela, tinha nascido alguém novo, alguém mais sábio, mais forte, mais autêntico. Perfeita? Não. Eu ainda tinha dias ruins, dias em que sentia a falta da ilusão da família unida que nunca existiu. Mas agora, eu sabia algo fundamental. É melhor estar sozinha e em paz do que acompanhada e em guerra constante. E, acima de tudo, eu havia aprendido a lição mais importante de todas. Amor sem respeito não é amor. É dependência disfarçada, e eu já não era dependente de ninguém. Eu era livre. Livre para escolher, livre para viver, livre para ser simplesmente Helena. E essa liberdade valia mais do que qualquer empresa, qualquer herança, qualquer título. Valia tudo. Passaram-se 6 meses desde aquele voo. 6 meses desde a mensagem que mudou tudo. Estou sentada no meu balcão outra vez, olhando o entardecer. Mas já não é o balcão da minha casa grande. É o balcão do meu novo apartamento. Um espaço menor, mais acolhedor, mais meu. Sim, eu me mudei. Não porque eu precisasse, mas porque eu quis. Porque aquela casa grande estava cheia de fantasmas. Lembranças de um marido que já não está, ecos de um filho que se afastou, paredes que me lembravam o tempo todo quem eu deveria ser. E eu não quero mais ser quem supostamente devo ser. Quero ser quem eu sou. Este apartamento é perfeito. Tem 2 quartos, uma cozinha iluminada, onde posso experimentar receitas novas, e este balcão de onde vejo a cidade, a vida acontecendo, as pessoas vivendo. A empresa continua existindo, continua bem-sucedida, mas já não define quem eu sou. É parte da minha vida, não a minha vida inteira. Meu filho e eu nos falamos, não todos os dias, não com a proximidade de antes, mas há algo ali, algo mais honesto do que antes, uma relação baseada em respeito mútuo, em vez de obrigações. Ele e minha ex-nora se separaram há 3 meses. Não me surpreendeu. Quando uma relação é construída sobre ambição e não sobre amor de verdade, o primeiro obstáculo derruba tudo. Ele me ligou quando aconteceu. Chorou ao telefone. Você tinha razão sobre ela, mãe. Eu não disse eu te avisei, porque não se tratava de ter razão. Tratava-se de ele finalmente enxergar o que eu sempre vi. Você vai ficar bem, eu disse. Os erros ensinam mais do que os acertos. E é verdade. Os meus próprios erros me ensinaram mais do que 1000 sucessos poderiam ter ensinado. Aprendi que amor de mãe não significa aceitar qualquer coisa. Que você pode amar alguém profundamente e, ainda assim, impor limites firmes. Aprendi que o sacrifício tem limite. Que dar e dar, sem receber respeito em troca, não é virtude, é autodestruição. Aprendi que família não é sagrada só por ser família, que laços de sangue não justificam maus tratos, que você merece respeito, não importa quem esteja do outro lado. Mas, acima de tudo, aprendi algo fundamental. Amar a si mesma não é egoísmo, é sobrevivência. Durante décadas a sociedade me disseram o contrário. Cultura, até eu mesma repetia que uma boa mãe se sacrifica, que uma boa esposa põe a família em primeiro lugar,
que uma boa mulher não pensa em si. Mentiras. Todas mentiras bonitas que nos mantêm pequenas, controláveis, exaustas. Porque sabe o que acontece quando você dá e dá até se esvaziar? Não sobra nada, nem para você, nem para os outros. Você se transforma numa casca vazia de boas intenções e ressentimento escondido. E isso não serve para ninguém. Agora eu entendo que cuidar de mim, me respeitar, me escolher, não me torna uma mãe ruim. Me torna uma mãe mais saudável, uma mulher mais completa. Eu não posso dar a partir da carência, só posso dar a partir da abundância. E para ter abundância, primeiro eu preciso me preencher. Olho para a minha vida agora e mal reconheço a mulher que embarcou naquele avião há 6 meses. Aquela Helena estava quebrada, desesperada por amor, disposta a aceitar migalhas para manter a ilusão de família unida. Esta Helena sabe o próprio valor. Sabe que não precisa de validação externa para ser suficiente. Sabe que estar sozinha não é o mesmo que estar vazia. Tenho amigas agora. Amigas de verdade, não apenas contatos de negócios. Mulheres como a Marta, como as que conheci nas viagens, como as da minha aula de pintura. Mulheres que entendem que a vida depois dos 60 não é o fim. É apenas o começo de algo novo. Há algumas semanas, uma delas me perguntou: Helena, você se arrepende de algo? Pensei longamente antes de responder. Eu me arrependo de não ter colocado limites antes, disse por fim. Me arrependo de ter demorado tanto para me escolher. Mas eu não me arrependo de como as coisas terminaram, porque isso me trouxe até aqui. E aqui eu estou bem. E é verdade, eu estou bem. Não perfeita, não sem cicatrizes, mas bem em paz. A minha relação com o meu filho vai se reparar completamente? Não, talvez nunca. E eu aprendi que está tudo bem. Nem todas as relações podem ser salvas, e nem todas devem ser salvas. Às vezes, o gesto mais amoroso que você pode fazer é deixar ir. Deixar ir as expectativas, deixar ir a fantasia do que deveria ser. E aceitar se o que é não te nutre, se o que é te machuca, então você tem todo o direito de se afastar. Sem culpa, sem explicações infinitas. A sua paz vale mais do que qualquer obrigação familiar. Comecei a falar sobre a minha experiência com outras mulheres, em encontros informais, em conversas de café, em grupos de mulheres mais velhas que se reúnem para compartilhar histórias. E me surpreende quantas têm vivências parecidas, filhos que as subestimam, famílias que as ignoram, parceiros que as dão por garantidas. Mulheres que deram tudo e receberam pouco, que construíram impérios em silêncio e foram ignoradas quando quiseram descansar. O que você diria a elas? Alguém me perguntou em um desses encontros. Que não é tarde demais, respondi. Que nunca é tarde para se escolher. Que o amor próprio não tem prazo de validade. Porque é verdade. Aos 62 anos, eu descobri que ainda podia me reinventar, que ainda podia ser corajosa, que ainda tinha forças para defender o que é meu. Se eu pude, qualquer uma pode. A viagem que meu filho planejou para me afastar terminou sendo a minha salvação. A humilhação que ele arquitetou virou o meu despertar. E agora, quando olho para trás, quase agradeço. Porque, sem aquele empurrão cruel, talvez eu nunca tivesse tido coragem de saltar. Eu teria continuado naquela vida de sacrifício silencioso até não sobrar nada de mim. Mas o universo, ou o destino, chame como quiser, me deu uma oportunidade, me deu uma saída, e eu tive a coragem de aproveitá-la. Nem todas têm essa coragem. E eu entendo, porque dá medo. Dá medo impor limites quando te ensinaram que isso é egoísmo. Dá medo dizer chega quando o seu valor sempre esteve no dar. Mas do outro lado do medo está a liberdade. E a liberdade, eu te prometo, vale cada lágrima que você vai chorar no processo. Então, se você está lendo isto, se está vivendo algo parecido, se sente que dá e dá sem receber respeito em troca, eu quero que você saiba de uma coisa. Você não é egoísta por se amar. Você não é má mãe, nem má esposa, nem má pessoa por colocar limites. Você é humana e merece ser tratada com dignidade. O peso nunca fui eu. Como meu filho disse naquela mensagem cruel. O peso era a falta de respeito, a manipulação,
A crença de que podiam fazer o que quisessem comigo, porque eu sempre estaria ali, aguentando, perdoando, me sacrificando. Mas esse peso eu não carrego mais. Eu o soltei naquele avião, naquela viagem que ia me destruir e que acabou me libertando. E agora eu vou mais leve do que nunca, porque finalmente descobri que viajar sozinha não foi abandono. Foi a rota mais curta para me encontrar. Se você chegou até aqui, se esta história te tocou de alguma forma, eu quero que saiba que você não está sozinha. Quantas de nós estamos vivendo algo parecido? Quantas estamos dando e dando sem receber o respeito que merecemos? Quantas estamos esperando que alguém nos dê permissão para ser feliz? Mas ninguém vai te dar essa permissão. Você precisa se dar. E eu sei que é difícil. Eu sei que dá medo. Eu sei que há vozes na sua cabeça dizendo que você é egoísta, que está exagerando, que as coisas nem estão tão ruins assim. Mas se algo dentro de você ressoou com esta história, se algo te fez sentir identificada, então talvez seja a hora de ouvir essa voz interior que está pedindo mudança. Deixe um comentário aqui embaixo. Conte se você viveu algo parecido. Conte de onde você está nos assistindo. Conte o que mais te impactou nesta história. Porque estas histórias não são apenas entretenimento. São espelhos. São lembretes de que merecemos mais, de que nunca é tarde para se escolher. E, se você conhece alguém que precisa ouvir isto, compartilhe, porque talvez essa pessoa esteja esperando um sinal, uma confirmação de que não está louca, de que os sentimentos dela são válidos. Dê um like neste vídeo se você gostou. Inscreva-se no canal para mais histórias como esta e clique no próximo vídeo que já está na tela, porque lá você vai ver uma história de traição e virada ainda mais surpreendente. Uma história que vai te deixar sem palavras. A gente se vê no próximo vídeo. E lembre, a sua paz vale mais do que qualquer obrigação. Cuide-se e escolha-se sempre.